Irmãos, Boa noite. graça e paz. Graças ao Senhor que mais uma vez, Ele nos reúne. E é sempre muito precioso a reunião dos santos. Vamos abrir a palavra onde nós paramos hoje pela manhã. Nós estamos falando sobre o caminho do propósito eterno de Deus. E nessa manhã nós entramos no assunto do homem, O porquê que Deus criou o homem. E nós falamos um pouco sobre o propósito da criação e também sobre a queda do homem. Nós terminamos o nosso estudo ali em Efésios capítulo 2, no versículo 10, falando sobre o assunto do homem alcançado pela graça, agora vivendo para as boas obras. Não alcançado pelas obras, alcançado pela graça, salvo pela graça, mas agora vivendo para as boas obras. E eu falei mesmo aqui sobre esse assunto e tenho tido esse encargo nesses dias com toda a igreja de Deus, tá? Não é um assunto aqui regional, é um assunto que tem percorrido todos os arraiais dos santos, esse desequilíbrio que há no nosso meio com respeito à prática das boas obras. Então eu gostaria, até saindo um pouco fora daquele programa que nós temos tido de estudo desses dias, eu gostaria de, antes da gente recomeçar, lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 11, antes da gente começar, eu gostaria de tratar um pouquinho ainda desse assunto, que eu penso assim, que nós temos desconsiderado muito esse assunto das boas obras, não as obras da carne, mas aquelas boas obras que Deus preparou para cada um de nós, para que a gente andasse nela. E na caminhada que a gente estava fazendo hoje ali, eu e Daniel, eu estava lembrando ele, e me lembrando também, porque esse é um assunto que a gente precisa ser lembrado sempre, que só existe um meio da gente responder ao Senhor nesse caminho de boas obras que Ele preparou para que a gente andasse nele. Só existe um meio. E é o meio mais complicado da vida. Porque para a gente andar nesse caminho, a gente tem que negar a si mesmo. Porque se a gente não negar nós mesmos, então nós vamos sempre estar patinando em dois terrenos. Então eu vou pegar o pior deles, tá? É o terreno do quietismo. Vocês sabem o que é isso? Quietismo? Quietismo é uma doutrina que nasceu lá nos Estados Unidos. Uma doutrina não, uma heresia. Que é aquela doutrina que fala assim, agora que você está salvo, você tem uma rede. Você deita nela e deixa que Deus vai fazer o resto. Isso chama quietismo. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Então, não sei se você se lembra hoje, no estudo que a gente fez, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser o seu representante, para carregar a sua semelhança, para reinar e para servir. Então, se Ele não tivesse criado o homem, Ele podia fazer por Ele mesmo. Mas Ele criou o homem para representar, para ser a sua imagem e semelhança, para reinar e para servir. E não era um servir complicado, não. Era um servir muito prático. Ele foi colocado no jardim, onde estava tudo pronto. Mas Ele tinha que lavrar o jardim. Quem tem roça sabe disso, Você pode receber uma chácara de presente aí, mais bonita do mundo. Carpe não, para você ver só o que acontece com ela. Lavra não, deixa lá, deixa a natureza cuidar para você ver o que acontece. Irmãos, cabeça vazia é a oficina do diabo. E quando nós nascemos de novo e logo não começamos a funcionar, a gente começa, sabe fazer o quê? A gente começa a se tornar receptáculo de problemas, de miséria, de pecado, de falência. Então esse quietismo tem derrubado muita gente grande em muito lugar mundo afora. Então por isso eu quero insistir um pouco mais nesse assunto das boas obras. E eu não quero fazer isso com falácia, quero fazer isso lendo a Bíblia.
Então eu queria pedir para o nosso irmão que faz a leitura, para ele ler para nós na carta de Tito, capítulo 2, versículo 14 e 15. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Precioso, né? Lê para nós também, irmãos, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Éramos, né? Éramos. Ficou para trás, né? Graças a Deus. Então, esse é o conselho da palavra de Deus com respeito a esse assunto das boas obras que nós devemos cultivar na nossa vida cristã. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos, de certa maneira, levados a esse ambiente desse quietismo que só vai trazer prejuízo para toda a nossa carreira cristã. Se a gente voltar, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 4, 5 e 6. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas. Olha só, se nós perdemos de vista esse caminho, nós vamos virar os discutidores da verdade. E só isso, sem vida nenhuma. Vamos lá, capítulo 2 de Timóteo, do versículo 1 até o versículo 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, o capítulo 2, ele começa com essa palavra admoesto-te. Os irmãos sabem o significado dessa palavra, admoestar? Alguém aqui já foi admoestado? Uma admoestação é uma repreensão severa. Isso é uma admoestação. É uma repreensão severa, não é um encorajamento, sabe? É quando o patrão chama lá no escritório e fala assim, ó, você precisa pôr em ordem suas coisas, você precisa ser mais organizado, você precisa fazer as coisas direito. Então aqui nós temos uma admoestação na palavra com respeito a uma vida de oração. Sabe, irmãos, o povo de Deus tem abandonado a vida de oração. A gente quer resolver todas as coisas do nosso jeito.
E a gente, sabe, tem perdido esse privilégio que Deus nos deu de batalharmos, sabe, batalharmos no mundo espiritual, orando juntos, né? Então hoje, né, com essa facilidade que nós temos de acesso a notícias, nós deveríamos ter muito mais motivo de oração do que antes. Hoje o povo fica no zap, mas não ora, né? E a gente tem perdido isso. Sabe, a gente passa mais tempo discutindo política do que orando. Principalmente agora, né, que a gente vive um tempo que, vamos falar assim, não é o candidato dos crentes que está no poder, né? É o candidato dos não crentes. Então é quase que uma heresia falar que nós temos que orar pelo presidente, que nós temos que orar pelos magistrados, que nós temos que orar pelos deputados, pelos senadores, que nós temos que orar por esse povo que está no poder. Irmãos, mas a palavra de Deus está dizendo isso, não está? Não está nos admoestando para isso? Então, irmãos, o que é uma igreja fraca? Uma igreja fraca é uma igreja onde os irmãos não têm disposição para a prática da oração corporativa, onde os irmãos se reúnem para buscar os interesses do Senhor, para interceder uns pelos outros, para orar pelo irmão fraco, para orar pelo irmão que está passando necessidade, para orar pelo irmão que está enfermo, para orar pelos perdidos, para orar pelo novo convertido, para orar para o Senhor abrir a mente dos irmãos para poder avançar. Não, irmãos, nós não somos esses. Sabe o que a gente faz quando a gente se reúne? A gente se reúne para falar do pecado dos outros. Ó, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, fulano é fraco, fulano não é temente, né? Tá vendo aquela igreja lá, ó, prega heresia, tá vendo aquela outra lá, também prega heresia, tá vendo aqueles irmãos lá, ó, não conhece o novo nascimento. É isso que a gente faz. E o que isso produz? Morte, miséria. Então, irmãos, a prática das boas obras, sabe, isso, não estou falando isso para ímpios, estou falando isso para os filhos de Deus, para os irmãos que estão aqui, meus irmãos amados. A prática das boas obras, o Senhor precisa restaurar essas verdades no nosso coração, nesse nosso tempo, nesses nossos dias, de nós nos unirmos para orar uns pelos outros, nos unirmos para ajudar uns aos outros, nos unirmos para caminhar junto nas fraquezas, nas debilidades, nas situações, as situações que ocorrem no nosso meio, tem a finalidade de nós nos conhecermos um pouco melhor e orarmos uns pelos outros. Amém. Irmãos, como isso é necessário? Isso chama prática das boas obras. Ninguém aqui é salvo pelas boas obras, mas nós fomos regenerados para as boas obras que Deus preparou de antemão para a gente andar nela. Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Voltando lá em 1 Timóteo. O vento me levou lá para 2 Timóteo. Voltando lá em 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Lê para nós também, irmão, o versículo 15 e 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aqui, irmãos. Aqui ele está falando de alguns aspectos práticos da vida cristã. E nós encontramos palavras aqui muito importantes sobre pureza, trato, amor, sobre ser exemplo para os outros, ser exemplo para os fiéis. Quem aqui pode falar como Paulo? Paulo podia falar isso. Paulo falava para os irmãos assim, ó, vocês têm que seguir o meu modelo, como eu sigo o modelo de Cristo. Ou seja, os irmãos podiam ver em Paulo qual era o padrão de Cristo.
Nós não falamos tanto, todo dia, que Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim? Muito bem, então seja um modelo de Cristo no seu dia a dia, na sua vida, né? Isso é a prática das boas obras. E aqui não tem contradição nenhuma, irmãos, nesse texto, quando ele vai dizer, sabe, essa palavra aqui, ó, deixa eu ler aqui de novo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Tá? Ele não está falando aqui, irmãos, da salvação eterna, do novo nascimento, da regeneração. Mas ele está dizendo aqui que se a gente for cuidadoso, cuidar da vida e cuidar da doutrina, nós seremos salvos de toda essa apostasia que está tomando conta do povo de Deus. Sabe, quando a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, não está falando da salvação eterna, está falando da salvação do mundo, da salvação da alma, da salvação de todas essas coisas que têm vindo para engolir o testemunho do Senhor. Irmãos, nós estamos sob ataque do inimigo e tudo o que ele quer é que o testemunho do Senhor seja engolido. Ele não tem nenhum problema com religião, entendeu? Aliás, ele financia. Se a gente quiser abrir mais uma religião, o mundo financia. Você vai lá, até mesmo a prefeitura te dá terreno para construir prédio, sabe, te dá leis para você poder roubar o povo, não precisa prestar conta. Tudo isso você consegue na religião facilmente. Mas o mundo odeia o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Uma vida de fé, de amor, de piedade, de compaixão, de perdão, de segunda milha, de paciência, de unidade, de testemunho. É isso que ninguém quer. Então, irmãos, quando a palavra de Deus fala que a gente deve ter cuidado, tanto da nossa vida, como da doutrina, e a gente deve perseverar nessas coisas, porque fazendo isso, nós salvaremos a nós mesmos, tá? Salvaremos a nós mesmos de sermos mais uma vergonha para o Evangelho. Salvaremos a nós mesmos de sermos mais um escândalo para o Evangelho. Porque, irmãos, a rejeição que o mundo tem hoje contra o Evangelho não é por causa das Escrituras e nem por causa de Jesus. Sabia disso? Que nós vivemos num mundo que já rejeita o Evangelho. Então vou dizer uma coisa para vocês bem simples e já vou voltar para o nosso estudo. Mas lá atrás, lá nos antigamente da vida, né? As pessoas do comércio, das empresas, sabe? Elas tinham, até mesmo das fazendas, elas tinham prazer de contratar um crente. Sabe por quê? Porque aquele crente, ele fazia o serviço direito, ele chegava para o patrão, a hora que tocava a sirene lá para ir embora, ele ia perguntar para o patrão se precisava fazer mais alguma coisa, sabe? Você podia deixar dinheiro na mão dele, que ele não gastava para ele mesmo. Ou seja, aquele cliente, ele tinha um testemunho de vida diferente dos demais. Agora, sabe o que acontece hoje? Hoje, quando um empresário pega um currículo, e lá no currículo está escrito assim, ó, evangélico, ele já rasga e joga fora. Aliás, os irmãos fazem isso. Quando tem um currículo lá que está escrito assim, ó, evangélico, ele já rasga e joga fora. Porque hoje as pessoas usam esse nome de cristão, de evangélico, de crente, para conseguir oportunidade. Mas quando eles têm as oportunidades, eles dão um péssimo testemunho. E ainda culpa o Senhor. Sabe? Tem gente que vai dormir no banheiro da empresa e quando é apanhado fala assim, eu estava orando. Né? Tem gente que vai lá que tem uma responsabilidade de fazer um serviço, faz a metade. Né? Fica o tempo inteiro no zap. Aí quando o patrão vai puxar a orelha, ele fala assim, eu estava em jejum pela empresa, então eu estou fraco, por isso eu não estou conseguindo fazer o serviço. E isso é só o começo, tá? A quantidade de mentira, de engano, de falta de caráter, de falta de zelo no meio do povo evangélico hoje é uma lástima, é uma vergonha, é uma tragédia. E eu penso que isso tudo é porque, de certa forma, nós, os pregadores, temos desconsiderado ensinar para a igreja que vida cristã é muito prática. Vida cristã, ela
é uma vida de demonstração da vida de Cristo. Então eu vou dizer para você, assim, vou falar uma coisa bem simples, que você vai entender bem, tá? Nós somos chamados para andar com Deus. E o mundo não lê Bíblia e não vê Deus. Mas o mundo vê as nossas atitudes, as nossas ações. Sabe, o mundo está olhando aonde nós jogamos o nosso lixo. Sabia disso? Que o mundo está olhando aonde nós jogamos o nosso lixo? E mesmo quando nós estamos jogando o nosso lixo, nós estamos dando um testemunho de quem nós somos. Então, como nós precisamos dessa graça do Espírito Santo, de uma vida de comunhão, de devoção, de oração, de leitura da palavra, de combate contra a carne, para que a gente possa dar um testemunho para esse mundo caído, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, é o nosso amado, e Ele nos tem ensinado como nós vivemos e agradamos a Deus. Isso é muito prático, e isso está relacionado com o assunto daquelas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, quando amanhecer o dia amanhã, que você acordar, sabe, antes mesmo de você lavar o rosto, lembra disso, que Deus está lá, querendo andar com você. E que Ele preparou um caminho delicioso para você viver e honrar Ele. E você só vai poder andar nele se você dizer não para você mesmo. Porque, de certa forma, nós temos uma mente viciada em viver para nós mesmos. Nós temos uma mente viciada em seguir o curso do mundo. Nós temos uma mente viciada em ser movido por circunstâncias, movido por situações, movido por pessoas. Então, qualquer endemoniado com segundas intenções vem, passa a sua cauda e nos arrasta com uma postagem. Sabe uma postagem de manhãzinha que está lá preparada por Satanás para tirar a tua oração, para tirar a sua devoção, para tirar o seu serviço dentro de casa, porque você tem um serviço dentro de casa, que quando você não faz ele, você também desonra o Senhor. Então, irmãos, nós vivemos nesses dias, aonde de certa maneira, sabe, todas as coisas têm cooperado no nosso entorno para que o nosso Salvador não tenha os frutos da sua obra em nós. Todo dia. Todos os dias. Perdão, irmãos. Então, irmãos, dada essa palavra, concluindo aquele assunto e, como diz o irmão lá, admoestando meus amados e a mim também, a olharmos com mais carinho para esse assunto bíblico da prática das boas obras. Olhar com mais carinho. Sabe, irmãos? Essa igreja de hoje não sabe o que é jejum e oração, não. Sabe, não. A gente fala assim, ó, jejum é coisa para religioso, não é assim? Essa igreja de hoje não sabe o que é se vestir com ordem de decência, com compostura, porque nós falamos assim, ó, isso aí é coisa para religioso, né? Essa igreja de hoje não sabe o que é socorrer os irmãos necessitados, ofertando, sabe, fazendo aquilo para ajudar os irmãos. Não, nós perdemos tudo isso de vista. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe? E nos revele em nosso coração que, sim, nós somos salvos pela graça. E não só isso, sabe? A graça de Deus é o combustível para a gente viver uma vida que agrada a Deus. Existe nessa graça muito mais para mim e para você, para que a gente realmente corresponda com aquele que fez tudo por nós, que faz tudo em nós e que quer fazer uma obra maravilhosa nesse tempo conosco. O Senhor quer nos usar como luzeiro nesse mundo, como sal da terra. O Senhor tem muita alma para ganhar aí, ó, a nossa volta, sabe? E antes da gente sair por aí entregando folhetinho e falando que Jesus Cristo é a nossa vida, que nós morremos e ressuscitamos, antes de tudo isso, o Senhor quer que cada um de nós aqui, de maneira silenciosa, com a prática das boas obras, demonstremos para essas pessoas que existe vida no Evangelho, que existe alegria no Evangelho, que existe poder no Evangelho, que existe sabedoria no Evangelho, que existe justiça no Evangelho, que existe redenção no Evangelho, que existe glória no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso.
E como que esse mundo vai saber disso? Quando eu e você tiver a responsabilidade, a compreensão de que agora Cristo vive em nós. Amém? Amém. Vamos então andar lá em Efésios, né, no assunto do propósito de Deus. Efésios capítulo 2, prometi para os irmãos que nós íamos terminar agora, né? Então eu peço até perdão para os irmãos de eu ter voltado nesse assunto, mas vamos avançar. Efésios capítulo 2, irmão, lê para nós do versículo 11 até o versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e achados em circuncisão, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esse capítulo é maravilhoso, né? Amém. Porque ele começa falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa parte que nós lemos de manhã, né? Ele começa mostrando da onde o Senhor nos tirou. E ele termina mostrando para onde o Senhor quer nos levar. Então vamos dizer assim, aquela coisa que não servia para nada, agora no final é morada de Deus no Espírito. Olha a grandeza disso. Então esse é o processo que Deus está trabalhando conosco, tá? Ele foi lá nos buscar lá na morte e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E por causa desse muito amor com que Ele nos amou, Ele não apenas nos deu vida, mas Ele nos deu um propósito. Então, Ele está trabalhando para fazer de nós a sua habitação, a sua casa. E então, o texto ele vai discorrendo e explicando os detalhes sobre esse trajeto. Primeiro, né, naquela primeira parte que nós lemos, ele vai apresentar a salvação individual. Mas nessa segunda, o assunto é todo coletivo. Aliás, eu queria mostrar isso para os irmãos, principalmente para os irmãos da música. Tá? Eu vou mostrar isso para os irmãos, não como exortação, mas com um carinho de amor para os irmãos da música, para ver se os irmãos conseguem entender a diferença. Sabe, porque a música cristã, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto individual e o coletivo. Então, aquele aspecto individual está relacionado com o nosso testemunho pessoal. E nesse aspecto do nosso testemunho pessoal, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Esse é o aspecto individual. Todos nós temos que ter essa vida de culto ao Senhor dia a dia. Por quê? Porque nós somos o templo. Porque o Senhor habita em nós. Então nós temos mesmo que desenvolver
esse relacionamento verdadeiro de adoração ao Senhor como indivíduos, né? Mas existe um outro aspecto do culto que raramente nós conseguimos fazer, que é a adoração coletiva, onde nós cantamos no plural. Né? É difícil nós achar um louvor que a gente canta ele no plural. Né? Nós cantamos assim, ó: nós estamos reunidos em teu nome, desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado, purifica-nos o nosso coração. Não podemos ser os mesmos, Senhor. Purifica-nos com teu sangue remidor. Desejamos o perdão e a sua graça. Nós perdemos isso de vista. Ou seja, a gente se reúne para cantar eu, meu, para mim. Não é verdade? Então, sabe, porque nós perdemos o senso da vida da igreja na coletividade. A religião ensinou a gente que domingo a gente vai no culto bater o cartão e na segunda-feira a gente vive nossa vida individual. Então nasceu um ser esquisito nesse mundo chamado irmão de igreja. Então a gente encontra, a gente está conversando com um amigo na rua, passa um irmão e fala assim: graça e paz, irmão. Aí fala assim: é teu irmão? Fala, é irmão de igreja. Entende? Entende o tamanho da aberração? Por que eu falo aberração, irmãos? Porque essa vida de família, de sangue, ela vai perdurar até a nossa partida. A gente partiu dessa vida aqui, acabou esse relacionamento de mãe, pai, filho, filha, marido, mulher, sogro, sogra, genro, nora, irmão, irmã. Aqueles que foram gerados de novo pela graça de Deus são irmãos para sempre. E aqueles que não foram, a gente não vai sentir nem saudade. Porque a palavra de Deus diz que não vai ter lágrima. Então aqueles que não foram, não vai ter nem lembrança. Consegue entender isso? Então, as nossas reuniões, as nossas conferências, os nossos cultos, sabe? Na verdade, é o Espírito Santo provendo meios da gente antecipar o milênio, antecipar o novo céu e nova terra, antecipar o futuro e já começar a ter esse relacionamento de família. A família de Deus. Nós somos a família de Deus. Então o Senhor tem que resgatar esse coletivo. E aqui nesse capítulo 2 de Efésios, aliás, na Epístola aos Efésios, se vocês fizeram uma pesquisa nessa epístola, como é uma epístola à igreja, você vai encontrar muito pouco, tá? Esse pronome na primeira do singular, eu. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar nós, vós. Nós, vós. Nós, vós. Porque o irmão está tentando, através do Espírito, né, o irmão está tentando mostrar para nós que a obra de Deus não é individual. Sabe, ele nos salva individualmente. E ele trata conosco individualmente. Mas com vista ao coletivo. A igreja, que é o seu corpo. Nenhum de nós aqui vai dizer assim, ó, eu contenho a plenitude de Cristo. Nenhum de nós. Sabe por quê? Porque nós só podemos trazer esse vaso cheio, a plenitude de Cristo, juntos. Precisa da operação de cada parte para a gente ter essa plenitude de Cristo. Sabe, essa estatura de varão perfeito, ninguém, nenhum homem nessa terra jamais vai conseguir alcançar sozinho estatura de varão perfeito. Por quê? Porque essa é uma estatura que se consegue junto. É no coletivo. É na medida de cada um. É segundo a medida de cada um. Quando tudo isso é colocado junto, nós temos a plenitude de Cristo. Então, olha a importância da gente andar junto e não ter ninguém de fora e da gente trabalhar cada dia mais e mais para a gente ser mais unido, porque quando nós estamos juntos, nós temos um pouco mais da realidade daquilo que é Cristo. Sim, porque a vida de Cristo está onde?
A vida de Cristo está em cada um de vocês. Cada um de nós. Então, quando nós estamos juntos, que oportunidade dessa vida se manifestar em plenitude. Então, irmãos, essa segunda parte que nós lemos aqui do capítulo 2 de Efésios já nos leva para esse propósito de Deus, de ter uma família, uma morada, um lugar de habitação. Então, irmãos, retornando aqui na leitura, eu penso que eu preciso apenas fazer um breve comentário aqui do versículo 11 e 12, que o assunto aqui é incircuncisão e circuncisão. Então ele fala assim, lembrai-vos de que noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Eu vou resumir isso aqui porque é um assunto que eu penso que não é tão relevante para nós. Mas alguém aqui tem noção do que significa circuncisão e incircuncisão? Se tiver, pode levantar a mão assim, só para mim saber quantos têm noção do que significa circuncisão e incircuncisão. Bom, tem um irmão aqui que sabe. A circuncisão era uma marca religiosa que todo judeu tinha quando nascia. Era obrigação o menino judeu, com 8 dias, ser circuncidado. Que nada mais era do que uma marca externa de que ele pertencia àquela raça, né? Mas quando Deus estabeleceu a circuncisão, não era essa a finalidade. Quando Deus estabeleceu a circuncisão, era para colocar em Abraão e na sua descendência uma marca de que ele era um homem separado do resto do mundo. Está dando microfonia aí. Então nós podemos dizer assim que o gentio é o incircunciso e o judeu é o circuncidado, né? Agora, por que isso está escrito aqui? Porque ele está tentando dizer para nós que antes nós não tínhamos acesso a essas promessas que Deus fez para o povo judeu. Nós estávamos separados delas. Por quê? Porque nós éramos os gentios, nós éramos a incircuncisão. Então havia uma separação enorme entre nós e as promessas de Deus, a descendência de Abraão, por causa da nossa raça, da nossa etnia. Então é isso que ele está dizendo aqui. Mas aí ele continua dizendo assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue fostes aproximados. Ou seja, antes do Cristo crucificado, nós, por raça, estávamos longe, separados. Mas depois que aquele sangue foi derramado lá na cruz, sabe, uma porta enorme foi aberta para que nós pudéssemos desfrutar das bênçãos que foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ou seja, o Senhor lá na cruz, ele rompeu essa barreira territorial entre judeus e gentios, né? Lá na cruz ele quebrou isso. E é muito importante a gente tratar desse assunto. Porque vamos dizer assim, irmãos, nós não temos mais esse negócio de circuncisão. Mas já percebeu como a gente também é territorialista? Como que rapidinho a gente define quem são os nossos e quem não são? E sabe que o duro é que nós fazemos isso do nosso jeito. Então, vamos dizer assim, eu falo isso com muita tristeza, mas tem denominação, tem denominação que os irmãos é julgado pelo modo de vestir, né? Tem denominação que os irmãos é julgado pela maneira de se comportar. Senta os homens de um lado, as mulheres do outro, né? E se não for desse jeito, não é igreja. Não é assim? Tem denominação que define quem é irmão baseado em algumas doutrinas, né? Então, se você guarda o sábado, você é meu irmão. Se você não guarda, você não é meu irmão, né? Tem denominação que é por confissão. Se você confessa essa verdade, nós andamos juntos. Se você não confessa, vai embora, que você é do diabo, né? Nós temos um racha na igreja reformada enorme, sabe? Por 2 homens da história. E se você for estudar a história desses 2 homens, você descobre que eles nem eram divididos, nem viveram ao mesmo tempo. Mas tem uma divisão, sabe? De um lado está o calvinista, do outro lado está o arminiano.
Agora, se você soubesse que esse Armínio, esse irmão Armínio, né, que hoje tem tanto arminiano, né? Mas se você soubesse que esse irmão Armínio era calvinista, você ia ficar bobo, não ia? Assim, ó, o irmão Armínio era calvinista. Ele só escreveu algumas coisas lá contra o exagero dos calvinistas. E pronto, já dividiu um para cada lado. Não, se é arminiano é do diabo. Se é calvinista é do Senhor, né? Esses dias uma irmã perguntou para mim assim, mas pode ter um nascido de Deus que vota no Lula? Eu falei, pode, tem. Conheço irmãos preciosos que votam no Lula. E aí? Eu falei, não é irmão não. Se vir sentar comigo, eu mato, boto fogo, queimo, não quero saber. Então, irmãos, nós estamos lutando contra Deus com esses nossos caminhos, com essas nossas preferências, com esses nossos projetos. Nós temos que entender que a cruz elimina as distinções, né? Se a gente for andar junto, irmão, nós vamos encontrar distinção. Nós vamos ter muito problema para andar junto. Mas a gente só pode andar junto sabendo que existe uma cruz no Evangelho, que ela acaba com a minha preferência e com a sua preferência e nos une. Então é isso que o sangue de Cristo faz. Ele nos purifica de todo pecado e elimina as distinções. Por isso que ele vai dizer assim, agora, vós que estavam longe, agora, em Cristo Jesus, fostes aproximado. Olha o versículo 14, que lindo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, ele colocou tudo aquilo que era grande pro lado de lá, para fora, tudo, tá? A lei dos mandamentos, as ordenanças, colocou tudo de lado, sabe? Para reconciliar consigo mesmo um povo, morrendo. Ou seja, ele não desprezou a lei, porque a lei dizia que o pecador tinha que morrer. Então o que ele fez? Morreu. Morreu por mim e por você. Para quê? Para resolver esse problema, sabe? Tem um irmão que quando ele vai explicar esse texto, ele conta uma história muito interessante, que eu penso que eu já contei para vocês, mas eu vou repetir. Essa história é a história de um pai e um filho, que tem um problema entre eles, né? Porque uma coisa é muito fácil, né? É esses problemas entre pai e filho. Porque pensa num relacionamento complicado, né? Então, às vezes, né, e na maioria das vezes, o pai pisa na bola com o filho. E aí o filho, né, na sua dureza de coração, na sua juventude, na sua falta de experiência, ele despreza o pai. E às vezes acontece o contrário também. Às vezes o pai cria aquele filho com todo carinho, com todo zelo, com tudo. E quando aquele filho chega na adolescência, ele vai fazer as traquinagens dele lá e pum! Né? Aí chega um ponto que o pai fala assim, ó, não é mais meu filho. Ou chega o ponto que o filho fala assim, ó, não é mais meu pai. Isso é uma coisa muito fácil de acontecer no nosso meio. Ou não é? Quantas histórias nós temos assim, né? Então é uma história dessas que nos é contada nessa ilustração. De um pai e um filho. Que eles tinham arrumado encrenca lá no curso da vida. E que agora os dois não podiam estar junto no mesmo lugar. Então quem sofria era a mãe. Por quê? Porque quando o filho estava, o marido não estava. E quando o marido estava, o filho não estava. Olha que situação desse coração de mãe. E então essa mãe adoeceu. E ela foi parar no hospital. E lá no hospital ela recebeu o diagnóstico. Né? E o médico disse para ela que aquela doença não tinha mais cura e que ela estava prestes a partir, que ela tinha poucas horas de vida. Ou poucos dias de vida. Então, né, chegou o marido, né? E na hora da visita o marido foi lá, pegou na mão da esposa, e chorou, e pediu perdão, né? E desejava ser um marido melhor, desejava ser um marido mais presente, reconheceu as fraquezas dele, e está lá conversando com a esposa, até que chega um momento em que a esposa interrompe ele e fala assim, olha, você me ama mesmo? Então eu quero
pedir uma última coisa para você. Então ele abriu os olhos e falou assim: meu amor, o que você quiser. Pode pedir o que você quiser, eu faço. Então ela pegou e falou para ele assim, ó: quarta-feira, na próxima visita, 3 horas da tarde, independente do que acontecer, eu quero você aqui segurando a minha mão direita, se eu ainda estiver viva. Então ele falou assim: aconteça o que acontecer, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu estou aqui segurando sua mão direita, porque seu pedido é uma ordem. Então, né, quando estava para terminar a visita, ele saiu. Daqui a pouco chegou o filho. Eles não andam juntos? Daqui a pouco chegou o filho. Ô mãe, me perdoa, puxa vida, eu sou esse filho tão desobediente, mas a senhora é tudo para mim, não tem nada mais precioso na minha vida do que a senhora, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Quer que eu busque uma fruta, alguma coisa para a senhora comer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu falei: tem sim. Eu tenho um último pedido para você. Quarta-feira, 3 horas da tarde. Aconteça o que acontecer, eu quero você aqui segurando a minha mão esquerda. Ô mãe, seu pedido é uma ordem. Não importa o que aconteça, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu estou aqui segurando tua mão esquerda. Então, quando foi na quarta-feira, 3 horas da tarde, do lado direito tinha um pai que era inimigo do filho. Do lado esquerdo tinha um filho que era inimigo do pai. Então, no meio daquela situação, tinha uma mãe, né? Tinha uma esposa com uma missão: reconciliação. Então o que ela fez? Ela juntou suas últimas forças para pegar a sua mão esquerda e a sua mão direita e colocar junta e trazer no seu peito e partir. Então foi dessa maneira que aqueles dois se resolveram, ali, chorando ela. Então essa é uma ilustração para a gente entender que naquela condição que nós estávamos, nós éramos os inimigos de Deus. Nós éramos os inimigos. E havia uma parede enorme de separação, não só entre nós e os judeus, mas entre nós e o próprio Deus. E o nosso Senhor Jesus, ele foi lá na cruz para acabar com as inimizades. Sabe, as inimizades, todas elas têm um lugar onde ela termina. É na cruz, é na morte do Senhor Jesus. É lá na morte do Senhor Jesus que nós encontramos o lugar de reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação uns com os outros. Então, por causa da obra da cruz, nós somos a família de Deus. Por quê? Porque as inimizades foram todas crucificadas. Então, não é nada difícil no nosso relacionamento surgir problema entre nós. Mas graças a Deus, irmãos, que existe uma cruz. Sabe, irmãos, quando o pessoal da pesquisa, como que chama aquela pesquisa que pesquisa dos laboratórios, que pesquisa o micro, como que é o nome? Nano, né? O pessoal da nanotecnologia vai pesquisar o ser humano, o corpo humano, eles descobrem que entre as nossas células existe uma molécula chamada laminina. Uma molécula, tá? E é ela que mantém as células unidas umas a outras. Vocês sabem qual que é o formato da laminina? Cruz. Ela tem o formato de uma cruz. Ou seja, até mesmo naquelas partículas que a gente não consegue enxergar do nosso corpo humano, existe uma cruz operando para nos manter unidos. Que maravilha que é a cruz! Então o texto aqui está dizendo que pela cruz, sabe, foi feita uma obra de reconciliação e as inimizades foram jogadas fora. Para quê? Para que Deus tenha a sua família. Então, irmãos, os irmãos são conhecidos aqui no Nordeste como os irmãos da mensagem da cruz. Não é verdade? Então os irmãos não têm desculpa nenhuma
para viver desunido. Ou tem? Graças a Deus, tem uma cruz. Então é isso que o capítulo 2 vai dar ênfase para nós nessa segunda parte. Olha só, verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, quero dizer para você que existe uma ferramenta da graça de Deus na sua vida, para você lidar com as inimizades. Então, pode botar na lista todas as inimizades. Pode botar todas na lista. E entender que pela graça de Deus, existe uma cruz na tua vida para matar com ela as inimizades, né? Então, normalmente, né, quando a gente encontra os irmãos, um está querendo matar o outro. A gente fala assim, irmão, e a cruz? Né? Toma a cruz e mata com ela essa birra. Toma a cruz e mata com ela essa ofensa. Toma a cruz e mata com ela essa dureza de coração. E libera perdão e deixa aí. E vai cuidar do teu irmão, porque o projeto de Deus conosco é eterno. Então ele está trabalhando conosco. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Essas futricas que surgem do nosso meio, na verdade, são oportunidades para cada um de nós deixar de ser juiz, negar a si mesmo, tomar a cruz e amar os irmãos. Amém. Vocês conseguem entender isso? É difícil, não é? Mas é para isso que a gente tem que enfrentar essas coisas. Porque são situações que surgem que só pode ser resolvida de um jeito. Só tem um jeito de resolver. É o amor. É só o amor que vai resolver. Agora, para esse amor ser manifesto, então eu tenho que tomar a cruz. Porque eu não tenho isso. Entendeu? O amor é de Cristo. É o amor de Cristo que excede todo entendimento, que deve ser o árbitro nos nossos relacionamentos. É o amor de Cristo que excede todo entendimento, que deve inundar o nosso coração e nos encher de poder. Poder para perdoar, poder para amar, poder para andar outra milha, poder para orar pelos inimigos. E é dessa maneira que as barreiras vão caindo e as pessoas que estão de fora começam a falar assim, olha, esse Jesus aí é poderoso mesmo, viu? Agora eu estou conhecendo o evangelho de verdade, né? Então, irmãos, que o Senhor nos ensine essa lição. E vindo ele evangelizou a paz. Os irmãos conseguem entender isso? Que o evangelho que o Senhor nos trouxe é o evangelho da paz? Paz. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho que começa com paz. Então, irmãos, quantos de nós temos desfrutado dessa paz? Eu lembro de uma canção antiga que falava assim, ó, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei na sua morte sobre a cruz. Plena paz, santo gozo tenho em ti. Sim, o Senhor nos evangelizou paz. E nós precisamos dessa paz para viver nesse mundo de guerra. Nós precisamos usar essa paz para resolver os nossos conflitos. E nós precisamos aplicar essa paz nas nossas relações. Temos que fazer isso, irmãos, porque é o evangelho da paz que nos foi dado. Então ele continua dizendo assim, ó, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós temos um Pai, o mesmo Pai. Eu não sei se vocês, né, pelo menos os irmãos que são pai, pode dizer isso para mim, se eu estou certo ou não. Tem coisa pior dentro de casa quando dois filhos param de conversar um com o outro? Tem coisa mais ruim de lidar do que quando dois filhos estão debatendo quem é o melhor? Tem coisa mais difícil num lar do que você saber que você tem filho, que quando um está lá, o outro não pode estar? Porque eles estão em guerra. Então, irmãos, nós temos que entender que o principal interessado
na nossa harmonia, na nossa convivência, na nossa comunhão, na nossa vida de paz e em relacionamento, é o nosso Pai. Sabe, irmãos, nós não somos unicistas. Não, nós cremos na Trindade. E nós compreendemos perfeitamente que nós temos um Pai no céu. É o nosso Pai. Então, por causa dessa paternidade, desse acesso que nós temos ao Pai, nós somos quem somos. Porque é o nosso bendito Deus e Pai que tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Então, irmãos, em reverência a esse Pai, em amor a esse Pai, sabe, em respeito a esse Pai que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades, que passa por cima da nossa miséria, que todos os dias Ele manifesta a sua misericórdia a cada um de nós, e se não fosse essas misericórdias, a gente nem estava aqui. Em respeito e honra a esse Pai, nós precisamos aprender a viver aqui na terra como família de Deus. Amém. Porque é isso que nós somos. É isso que o texto vai dizer, ó. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Essa palavra concidadão significa que nós pertencemos à mesma pátria. Nós somos membros da mesma cidade, sabe? Abraão, ele não se preocupou em ter nada aqui na terra, porque ele buscava uma cidade que tem fundamento. Irmãos, nós pertencemos a essa cidade. Nós já fomos transportados do império das trevas para esse reino de filhos amados. Então agora nós somos concidadão dos santos. Olha essa palavra, dos santos. Sabe por quê? Porque todos aqueles que o Senhor salvou são esses santos. Não é nossa panelinha, são todos aqueles que o Senhor salvou. Né? E essas paredes de divisão, de separação, que Satanás colocou no nosso meio, precisam ser demolidas uma a uma. E sabe quem vai fazer isso? A cruz. Tá? Não é o meu argumento teológico, é a cruz. Agora, a cruz, ela está aí. Quem é o filho mais maduro? Quem é o filho mais velho? Quem é o que está alcançando a maturidade mais rápido? É o que toma a cruz. Porque normalmente, sabe por que a gente briga? Porque a gente deixa de tomar a cruz. A gente finca o pé, sabe, no nosso direito, na nossa vontade, na nossa posição e se arrebenta. Não, não foi para isso que a gente foi chamado. A gente tem uma cruz. A gente é chamado para tomar a cruz. Quando a gente toma a cruz, acabou a briga. Não é verdade, irmão? Tomou a cruz, acabou a briga. Seja lá com quem for. Se você tomou a cruz, acabou a briga. Então, irmãos, a cruz nos foi dada para essa finalidade. É assim que Deus tem tratado com seus filhos. Então, nós temos acesso ao Pai e ao Espírito. Nós somos agora os concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Irmãos, o Senhor nos dê graça de viver assim, para honra ao Pai. Sabe, antigamente, uma moça que tinha um determinado sobrenome, ela nem mostrava a cara dela para qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque ela era criada e ensinada desde pequenininho que ela pertencia àquela família e ela tinha que honrar aquele nome. Um moço, tá? Ele era criado de uma maneira diferente, ele não andava em encrenca, ele não ia em boteco beber, ele não ia mexer com jogatina, ele não andava com qualquer pessoa, porque a primeira responsabilidade de vida dele, que ele era educado, era honrar o nome da família. E quando a gente olha para as histórias mais antigas aí, a gente vai ver casos e casos de pai que mataram o próprio filho porque estava desonrando o nome da família. Acredita nisso? Era assim no passado. Conheci algumas histórias assim, tá? E não só de que matou filho, mas que matou genro, matou nora, porque estava desonrando o nome da família. Falou, vou acabar com isso, porque está desonrando o nome da família. Tá? Tinha história de camarada que era deserdado por desonrar o nome da família.
É claro que o Senhor não vai fazer isso com nenhum de nós. Ele nos ama com amor eterno. Foi Ele que nos trouxe para a família dele, nos deu salvação eterna, nos deu perdão eterno, né? Nos chamou para Ele, nos comprou, tem concedido graça sobre graça para a gente viver nessa vida aqui, ó, uma vida abundante, plena dele mesmo. Agora, irmãos, como que nós vamos responder isso? Honrando nosso Pai, vivendo a nossa vida cristã juntos, dando um testemunho de que nós somos a família de Deus. Deus tem uma família no Aracati. Louvado seja o nome de Jesus. Vivam como a família de Deus no Aracati. E assim o Senhor terá o seu testemunho nessa terra, nesses dias do fim. Ô irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então vou terminar, né? Aí do versículo 20 ao 22, a ênfase já não é mais a família. A ênfase é a casa. E se o Senhor permitir, nós vamos ter um tempo para falar sobre os assuntos com respeito à casa de Deus, a edificação da casa de Deus. Mas não vai ser hoje não. Só vou fazer a leitura e nós já vamos encerrar. Então aqui diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Está falando que essa casa, ela tem como alicerce principal a palavra de Deus. Amém. Tá? O fundamento dessa casa não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o Caio Fábio está falando, ou que o Redê Kitivice está falando, ou que qualquer teólogo está falando. Tá? O fundamento dessa casa é a palavra de Deus. Amém. E ele continua dizendo assim, ó, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Eu preciso falar um pouco sobre esse versículo, porque ele está falando aqui que esse fundamento dos apóstolos e dos profetas possui uma pedra que é a base principal, né? E nós podemos nos esquecer disso, esquecer a pedra principal. Então tem um versículo lá no Salmo 118, Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. 23 também, irmão. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Olha só, isso aqui é uma profecia que está aqui nos Salmos. E aqui está falando de uma pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Eu vou, assim, de maneira bem resumida, tentar contar a história para os irmãos do que aconteceu na prática, na história, lá na construção do templo. Havia uma determinada lei da construção, que nem não poderia haver barulho de instrumento de corte ali onde estava sendo feita a obra. Então, as pedras que eram usadas para o alicerce do templo, elas eram todas retiradas do pé do Monte Moriá, e elas eram transportadas lá para cima. Então, o que os edificadores faziam? Eles desciam lá embaixo, né, abriam um buraco na terra, cortava a pedra, tirava aquela pedra e subia com ela lá em cima, e lá ela era encaixada. Ela não era preparada lá. Tudo isso é uma figura, tá? Aquela construção do templo, tá? É uma figura do que o Senhor está fazendo hoje. Então hoje é o tempo da gente ter os confrontos, ter os conflitos, né? Enfrentar a situação difícil, padecer. Hoje é o tempo, tá, irmãos? Hoje é o tempo, né? Que a gente tem esses tropeços, a gente tem essas dificuldades, porque nós estamos todos sendo trabalhados. Nós somos as pedras vivas que o Senhor está trabalhando para aquela edificação. Porque a hora que a gente sair daqui, irmãos, não tem mais apara, nem polimento, nem aresta, né? Tem uns irmãos aí que falam aí que negócio que no reino nós vamos terminar o acerto. Esquece isso aí, que também é heresia. Tá? É agora que o Senhor está trabalhando com as pedras para a edificação daquele templo eterno de Deus. Tudo isso é figura. Então o que acontece? Nesse trabalho,
Surgiu uma pedra lá, uma pedra diferente. E aqueles edificadores não viram o que fazer com ela. Então pegaram ela, prepararam ela sem precisou cortar nada. Só pegou aquela pedra e levou lá para cima. Quando chegou lá, aqueles homens, aqueles homens que eram responsáveis pela construção, os engenheiros, eles olharam para aquela pedra assim e falaram assim, não tem o que fazer com essa pedra. Joga ela fora. Então eles rejeitaram aquela pedra e continuaram fazendo a construção. Só que chegou um momento em que, estava tudo ali solto e precisava de uma pedra que encaixasse todas as outras. Era chamada aquela pedra de esquina, aquela pedra principal, aquela pedra angular, aquela pedra, que ela vai servir para travar essa parede, com essa parede, com essa parede. Faltou aquela pedra. Aí eles lembraram, falaram assim, essa pedra é aquela que nós desprezamos. Então eles foram lá, voltaram lá, buscaram aquela pedra, vieram, a hora que eles colocaram ela no seu lugar, aí pronto, a construção, foi ajustada. Então, isso aí aconteceu na história da construção do templo, lá no período de Salomão. E isso serviu como uma profecia, isso é um tipo. O nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos judeus. Eles rejeitaram, mas Deus o fez a pedra principal. Amém. Hoje, irmãos, está acontecendo a mesma coisa. Nós, os cristãos dessa era moderna, nós temos dado preferência, às doutrinas do que a pessoa. Poucos santos têm conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como sacerdote, como mediador. Poucos santos. A gente conhece doutrina. Conhecimento doutrinário no meio do povo de Deus hoje é vasto. Tem doutor de tudo no meio do povo de Deus. Mas você não tem visto a vida de Cristo nos irmãos. Você não tem visto a mediação de Cristo, aquela ação por amor a Cristo, aquela atitude de imitação a Cristo pelo poder do Espírito. Você não tem visto mais gente que anda com Jesus, que se parece com Ele, que tem o cheiro dele, tem intimidade com Ele. Não, você encontra doutrina, 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 doutrina. Então, irmãos, que não sejamos nós esses que vai rejeitar Jesus. Amém. Rejeitar Jesus. Não, misericórdia, Que o Senhor nos dê graça para a gente compreender isso, que nós somos a edificação e que Jesus é a pedra que nos liga um ao outro. Jesus é a pedra que nos complementa. Todos nós aqui, tudo falido, não tem um bom, mas nós temos Jesus. Amém. Não é assim, Oswaldo? Amém. Quando você se vê na sua falência, qual é o teu socorro? É o Senhor. É o Senhor! Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa exortação que o Senhor nos trouxe essa noite. Que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. Que o Senhor continue revelando essas verdades a nós. Por misericórdia, Senhor, e nos capacite de uma maneira sucinta, sua, a praticarmos a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.